Meus caros amigos, se você pensa que vive em uma democracia, pense novamente, porque nós vivemos no Brasil e, como vocês sabem, no Brasil tudo é meio esquisito. Hoje nós vamos então apresentar a melhor alternativa para essa democracia capenga no nosso Brasil. Então você fica esperto que depois da vinheta a gente A se vê. imprensa tem que entender que Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou. I'm not going to give you a question. You are fake news. Ora porra! Olá, você ligado aqui no canal Terça Livre, tudo bom? Eu sou Pedro Alaire e está começando mais um programa Invasores aqui no nosso canal. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre, meus amigos. Temos aqui meu queridíssimo amigo Rafael, coordenador de uma das maiores páginas monarquistas brasileiras e também um grandíssimo amigo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a pseudodemocracia que nós temos aqui no Brasil e como é que uma monarquia se comportaria, então, em tempos difíceis onde supremos tribunis federais se comportam dessa maneira. Tudo bom com você, meu caro? Tudo ótimo, Pedrão. E aí, meu querido? Para mim é uma honra enorme estar participando desse programa, desse canal maravilhoso que eu sigo há bastante tempo aí. Muito obrigado pelo convite. Espero estar agradando os seus assistentes, como é que é? Ouvintes. Aqui a gente chama de ouvintes, telespectadores, não tem muita frescura aqui não, viu? Aqui é faca na caveira. Mas então, pessoal, então hoje nós vamos falar aqui, como a gente já disse, sobre essa pseudodemocracia que a gente tem aqui no Brasil, começando, logicamente, explicando o que é uma monarquia de fato, como é que funciona, como é que opera, como é que uma monarquia opera. Atualmente no Brasil nós temos então a divisão de três poderes, temos o legislativo, o executivo e o judiciário, que atualmente no Brasil eles ficam brigando entre si para ver quem é que vai ser o poder supremo, por assim dizer. E dentro de uma monarquia a gente não teria esse tipo de problema, porque teríamos a presença do nosso maravilhoso imperador, que seria o quarto poder, famosíssimo poder moderador, responsável então por manter a harmonia entre todos esses poderes e, logicamente, que arrogar para si toda a responsabilidade de representar o povo para com esses poderes. Então, toda essa balbúrdia que nós estamos vendo aí, seja no STF, seja no nosso Senado, seja em qualquer lugar, o rei muito prontamente já teria dissolvido o parlamento, convocado novas eleições, porque de fato é assim que deveria ser, Isso é o né? básico. Isso aí é o básico que deveria ser. Pois muito bem, meu queridíssimo amigo Rafael, o senhor acha que nós vivemos numa democracia? O senhor acha que esse sistema aí que eu acabei de descrever é mais eficaz do que essa O, república? Ou como é que é o, isso aí? o sistema atual que a gente vive, dizem ser uma democracia, onde vivemos no Estado de Direito. Cara, na boa, nós vivemos numa democracia onde eles escolhem quem que a gente vai votar, porque a gente não pode nem votar naqueles que a gente quer. Por exemplo, hoje a gente tem o Jair Bolsonaro na presidência, foi praticamente algo divino, porque na situação da democracia atual é inviável ter o Bolsonaro como presidente. E eles colocam pra gente aqueles capitães, coronéis, né? E você não tem opção, você não tem o voto distrital, que seria o básico de uma democracia. Você não tem o poder moderador, você não tem RICAL. Quer dizer, você votou lá no presidente ou no vereador, no prefeito, você tem que esperar 4 anos para trocar e tem que votar nas opções que eles te dão. Então, cara, nós não vivemos numa democracia. Não De vivemos. fato, de fato. Além de todo esse nosso problema, temos aí mais uma coisinha que eu até comentei no programa passado, que é a possibilidade do Estado, então, educar os seus próprios eleitores, né, os seus futuros eleitores. A gente tem aí, então, um Estado que favorece, então, a corrupção e todo o aparelhamento possível de todas as instâncias do poder, para você, então, deixar à margem de qualquer louco com algum projeto totalitário. Você veja só que nossa democracia, essa democracia entre aspas, ela funciona basicamente como um chamariz de ditador, porque veja só como é que nós temos aqui o nosso Brasil. Aqui, em tese, você tem a propriedade privada, certo? Só em tese. Agora, não paga o IPVA do seu carro para você ver o que acontece. Toma.
Pagar IPTU da sua casa, o governo toma. Exatamente. Então, toda a nossa democracia, toda a nossa república, ela foi formada para atrair pensamentos e pessoas com aspirações totalitárias. Por exemplo, na nossa educação, né? Nós temos aí, como a gente já falou, a impossibilidade de você ter uma educação por conta de você se educar, de você ser independente do Estado nesse tipo de matéria, né? Temos aí, então, a possibilidade de você ser preso caso você não cumpra essa ordem do Estado, por assim dizer. O Estado pode ir lá tomar seus filhos caso você não queira deixá-lo na mão do mesmo, né? E a gente tem aí, então, mais toda a possibilidade de aparelhamento desse tipo de mecanismo. Ou seja, temos aí, então, os nossos queridíssimos amigos gramscistas, que estão desde a época de 60 aí operando nas nossas universidades, e eles encontraram, então, um ambiente perfeito para proliferar suas ideias malignas, porque todo o sistema já convida esse tipo de pessoa, né? E não é só com educação, temos aí com o executivo. Sim, sim, exatamente, exatamente. Todo o nosso sistema administrativo e burocrático, por conta do tamanho do Estado, ele já atrai esse tipo de pensamento, né? Vamos voltar a dar o exemplo da educação. Você não pode educar o seu filho em casa, você é obrigado a deixar o seu filho na mão do Estado, né? E de tempo integral, dependendo da sua situação. Você não pode educar o seu filho fora desse tipo de situação, você pode ser punido. E dentro daquele lugar, aproveitando-se da audiência cativa do seu filho, o Estado vai educar os futuros eleitores e assim vai se sucedendo, e assim vai se sucedendo. Nossos amigos vão ficando cada vez mais ricos e nós vamos ficando cada vez mais burros e ninguém resolve problema algum. Agora uma pergunta, meu queridíssimo amigo, como é que um rei poderia resolver esse tipo de educação? Qual que era a diferença que ter uma monarquia instaurada agora no Brasil poderia fazer com que esse problema sanasse aqui na nossa falha e porca república? O simples, uma coisa, o rei, ele não tem que se preocupar com a próxima eleição. Ele se preocupa com a próxima geração. Então, no caso, ele vai fazer o quê? Vai querer que todo mundo tenha uma educação melhor, porque ele não está preocupado em emburrecer o povo para votar para depois. E você acompanha o rei de berço. Você vai acompanhar ele de berço para ele chegar até o reinado. O próximo imperador a gente sempre vai estar acompanhando. E o que acontece? É interessante isso, que o poder moderador é essa questão do quê? Ele manda embora se o primeiro-ministro não estiver fazendo o serviço correto, ele é demitido. Então, a Câmara dos Deputados, você vai lá, você vota numa democracia normal, eles estão lá atuando. Eles têm que trabalhar pensando nas próximas gerações. Se não tiver trabalhando direito, simplesmente são demitidos e é convocado novas eleições. Só de ter o poder moderador, você já impede, em grande parte, de ocorrer esse fato de eles trabalharem mal. A corrupção já diminui, tudo, porque eles sabem que eles podem ser mandados embora. Não é que eles vão ser, eles podem ser. Então eles já andam na linha, né? Sim, sim, de fato. Outra coisa que é interessante a gente citar é a própria mentalidade do povo brasileiro, né? Porque diferente do americano, o americano ele tem o apreço pelo cargo, por assim dizer, né? Você pode ter o presidente nos Estados Unidos, seja o Satanás da Silva, né? Se ele declarar uma guerra, o povo americano vai estar com ele porque ele é o presidente. Aqui no Brasil nós temos aí, em decorrência desse nosso passado monarquista aqui no Brasil, a gente teve então essa mentalidade mais ou menos trocada. Aqui nós temos apreço não pelo cargo, mas nós temos apreço pela pessoa, né? Por que que Por que que as pessoas gostam do Bolsonaro? Por que que as pessoas gostavam do Lula? Por que que as pessoas gostavam do Getúlio? E por aí vai, né? Independente do cargo, se o Bolsonaro fosse deputado, como no caso era, se ele fosse senador, se ele fosse jornalista, se ele fosse qualquer tipo de coisa, o povo estaria com ele. Porque nós gostamos da pessoa, e isso é mais ou menos o que a figura do imperador representa. O brasileiro, infelizmente, ele é carente de uma figura que dê para ele algo em quem se inspirar, né? E sabendo disso, o movimento revolucionário, ao longo dos anos, muito bem soube substituir essa figura do imperador pela figura do Estado. Ou seja, o brasileiro ele não vai mais se inspirar
naquela determinada figura. Ele vai passar agora a depender dessa determinada figura. Ou seja, era muito comum, alguns anos atrás, né, a gente vê o povo falando em o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo outro. Não, o governo não tem que fazer nada. O governo tem que cuidar de segurança pública e acho que só, e guerras. Né? É isso mesmo. Exatamente. Então, a gente tem esse problema muito grande, né, de mentalidade no Brasil, que é essa carência de uma figura que possa, então, ser alguém em quem nos inspirar. Né? E a figura do rei, novamente, mais uma das vantagens da monarquia em relação à república, é que o rei é criado desde berço para fazer justamente esse tipo de papel. Então você tem uma pessoa que nasceu, tem toda a preparação para assumir um cargo, né? Sim, foi de berço, né? Exatamente. De berço. Tem uma história até para ser o rei. Exatamente. Tem uma história até muito bonita. Se não me engano, não lembro se é do Pedro II ou da Princesa Isabel. Não lembro. Provavelmente é do Pedro II. Posso estar falando besteira. Mas em determinada ocasião estava lá o Pedro I, né? O Pedro II era pequenininho. O senhor Rafael vai poder me corrigir se eu estiver falando besteira, mas e o Pedro II pergunta assim pro pai dele: pai, quando eu crescer, esse povo vai ser meu? Não é a Princesa Isabel. Foi a Princesa Isabel? Ela perguntou então... pro Dom Pedro II. Então tá certo. Será meu? Aí Dom Pedro II respondeu: não, filha, você será desse povo. Exatamente. Vocês vejam só o nível de amor, né, que a figura do imperador passa para a filha que estava basicamente começando a andar, por assim dizer ainda. Tava desde pequenininho. Então a gente tem uma preparação muito mais precisa, né, muito mais efetiva de um imperador do que de um presidente. Porque você pensa só... Não, pode falar. E é importante lembrar, por exemplo, hoje nós temos um presidente da República. Sim. Se você quiser, Pedro, se você quiser falar com o presidente hoje, você consegue falar com ele com facilidade? Tem uma burocraciazinha aí, viu? Até sim. O Bolsonaro até sim, porque se você for lá em Brasília, lá na porta da casa dele, lá do Palácio do Alvorada, você vai falar com ele, porque todo dia de manhã ele sai lá e fala com a população. Mas, em geral, a presidência da República o povo não tem acesso a ele. O imperador, na época, Dom Pedro II, pra você ter ideia, ele tinha um horário, toda semana, todos os sábados, das 2 da tarde às 5 da tarde, ele recebia a população. E não era os oligarcas, não. Ele recebia o escravo, ele recebia o comerciante, o açougueiro, todo mundo. Qualquer pessoa tinha acesso ao rei. E isso é interessante porque hoje a gente tem a família imperial brasileira, a gente tem a Casa Imperial aqui em São Paulo. A casa, inclusive você já foi lá. Sim. Qualquer pessoa, qualquer cidadão tem acesso à Casa Imperial. Isso que é interessante. Numa monarquia, o rei ele é próximo do povo. Diferente do presidencialismo, que, por exemplo, até o sistema criaram Brasília lá no meio do nada, porque a população não tem acesso. Você faz, por exemplo, dia 15 de março, vai ter uma manifestação em apoio ao governo. Cara, o povo, você vai se reunir, a maior parte aqui em São Paulo, você vai ter no Rio de Janeiro, em Brasília, pode ter 1 milhão de pessoas, que o espaço lá é tão grande. Você já chegou aí em Brasília, Pedro? Não, ainda não. Cara, se você olhar lá na frente da Esplanada dos Ministérios, um negócio tão grande, cara. Você põe 1 milhão de pessoas, lá parece que tem 1.000. Você não consegue estar próximo, você não consegue trazer as massas para perto. Os caras criaram um sistema que não tem como você cobrar. É complicado, cara. Sim, exatamente. Inclusive, essa estratégia de afastar Brasília do povo é algo que transforma a nossa pseudodemocracia em algo muito mais próximo de um totalitarismo. Porque é como você mencionou. Pensa só se a capital do Brasil ainda fosse o Rio de Janeiro na época do impeachment. Rapaz, a Dilma não ficava mais de 24 horas lá, o pessoal ucranizava ela. Pegava ela e jogava na lata do lixo. Sim, exatamente. Nosso ministro do STF, sabe lá Deus o que teria acontecido com ele se a capital fosse aqui no Rio de Janeiro, que é do ladinho de São Paulo, tá do ladinho aí das grandes cidades, de onde está realmente a concentração.
E isso que você mencionou da proximidade do imperador para com o seu povo é algo que é um dos pilares que sustenta a própria figura do imperador. Porque além dele ter para si o poder moderador, etc., de harmonizar todos os poderes, ele ainda é, como a gente pode dizer, ele é a personificação da vontade popular. Por isso que a figura de um rei é tão importante. Porque pensa só, imagina se a monarquia voltasse hoje, nós tivéssemos aí Dom Luís como nosso imperador. Se a gente parar para pensar, a família do Dom Luís está lidando com essa terrinha aqui desde 1200, ó, desde 1800 e sabe lá Deus quanto, né? A partir de 1822 começou o Império, mas sim, exatamente. Não, mas a família dele, eu digo, né? A família de Orleans e Bragança está lidando com essa terrinha faz muito tempo. Então, quem melhor para conhecer o Brasil do que quem está dirigindo esse negócio desde que a gente se conhece por nação? Então, não tem essa. Para mim, o presidencialismo, para mim, a república, ela é basicamente uma eleição para piloto de avião, né? Você pensa só, tá todo mundo lá dentro do avião, aí o piloto lá passa quatro anos pilotando lá, 4 anos não, vamos deixar mais palpável. Ele passa 4 minutos pilotando, aí fala assim, ó galera, quem quer ser o próximo aqui? Vamos fazer uma eleição. E aí você não sabe de onde veio o cara, você não sabe se ele sabe pilotar o avião mesmo, você não sabe de nada, né? E você... Exatamente, é um regime completamente instável, ainda mais no Brasil, que é um povo que carece tanto de união e estabilidade. Falando em união e estabilidade, a gente tem a própria formação da identidade nacional. Muita gente fala do americano, que teve lá toda aquela sua guerra de independência, etc. E eles foram formados no ideal da liberdade. Muitos professores de história falam que a gente não tem, nós brasileiros, né? Nós não temos aí um valor que consiga unir todos nós como nação, mas isso é uma bobagem completa. Você vê. Só ver as manifestações de rua. Exatamente. Foi, cara, pela primeira vez na história, a população, em nenhum lugar do mundo, a população saiu na rua para pedir reforma na Previdência. Uma coisa impopular. O povo foi, porque sabe que é o que o Brasil ia quebrar se não fizesse a reforma na Previdência. A população, o brasileiro é um povo unido. O brasileiro é um povo. Cara, é maravilhoso. Isso, a pior coisa que eu fico. Você quer uma coisa que eu fico com raiva? Alguém chega e fala: Meu, brasileiro é pilantra, é jeitinho brasileiro, é malandro. Não é, cara. É uma minoria, infelizmente tem uma minoria que não vale nada. E é onde está o quê? Está na grande mídia, está na arte, está no topo da política. Então o que acontece? Exato. Então leva esse exemplo. Só que a tiazinha que está atrás do tanque, a tiazinha que está lá, o tiozinho que pega o ônibus de manhã, a tiazinha que vai 5 horas da manhã pegar o ônibus para ir trabalhar, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que sustenta a sua família, que trabalha, que é honesta. Isso é a grande parte da população. Esse é o Brasil, de fato. Sim. Às vezes a gente tem a nossa família. Meu, é só comparar, ver toda a nossa família. Cara, você vai ver, você vai ter lá, às vezes, um primo que é sem vergonha, que é ladrão, traficante. Só que você pegar a família inteira, meu, são todas pessoas do bem. São pessoas que quando você tá lá na merda, o cara vai lá e te ajuda. Então, isso é o geral, cara. A população é boa, a população Sim. é maravilhosa. O que tá carecendo, na boa, o que carece é o Estado como Deus. E, cara, Deus é além, você tá entendendo? A partir do momento que você coloca o Estado como Deus, você tira um pouco dessa coisa. E eu acredito que tem que haver uma restauração da cristandade. Sim, outra pauta aí vem fundamental. A restauração da monarquia. Mas disso, de coração, eu acredito que a gente está no caminho certo. Porque Sim. A gente rompeu a barreira do establishment pela primeira vez na história, desde que eu voto. Alô? Voltou aí? Caiu Voltou. Um pouquinho. Voltou. Pela primeira vez na história, eu votei num candidato que eu queria, mas isso nunca aconteceu antes. Eu espero que aqui em São Paulo, que eu voto aqui em São Paulo, capital, eu tenha um prefeito que possa votar pela primeira vez, porque eu nunca tive. Eu sempre votei no mesmo. Que isso que é bem, tá havendo a mudança. Então, a monarquia, até coisa atrás, ela era uma utopia. Hoje já é um sonho, não é mais, entendeu? Porque o caminho já está trilhado.
Sim, sim, exatamente. Isso que você falou sobre o Brasil e o Brasil de fato, o Brasil que trabalha, etc. Tem uma entrevista muito bonita do Dom Bertrand, do Danilo Gentili, que ele fala exatamente a mesma coisa. Eu estava assistindo ontem, inclusive, para a gente comentar aqui, e você vê, cara, o amor nas palavras do Dom Bertrand. Hum. E o amor nessas palavras do Dom Bertrand é o mesmo amor que a gente consegue ver nas manifestações que a gente faz, né? Nas manifestações que a gente participa. E Isso ele não é. também. Ele tá Sim, em ele todas. também. O Dom Bertrand tem todas. Um beijo, um abraço para o Dom Bertrand. Então, isso a gente consegue ver desde antes do Brasil ser constituído como um país na Batalha de Guararapes, onde tivemos aí os invasores holandeses, juntaram-se lá os três povos e disseram assim, ó, galera, é o seguinte, nós não temos a mesma cor de pele, nós não falamos a mesma língua, nós não cultuamos nem o mesmo Deus, mas, cara, a gente precisa tocar esses caras daqui. Infelizmente, a gente pode se desentender de vez em quando, mas nós conhecemos isso aqui como terra, nós conhecemos isso aqui como casa. Então, eu gosto de imaginar, eu sempre falo que a formação da identidade nacional, o valor que une o nosso território, o valor que deixa o Brasil ser tão grande como ele é o patriotismo, é o amor à nossa bandeira, é o amor à nossa pátria. E você pode ver, tanto a nossa pátria quanto a nossa terra, o chão aqui que a gente pisa fisicamente. Não, e tem Dependendo aí uma do. palavra também que foi deturpada, mas é uma palavra positiva, que hoje ela é colocada como negativa, mas o povo é nacionalista. E Sim, sim. hoje essa palavra ela é negativada, mas não é. Essa palavra é linda. Se você for ver as virtudes no nacionalismo, é maravilhoso. Só que é complicado você falar isso, porque hoje comparam o nacionalismo com o nazismo, com o Ah, fascismo, sim. mas na verdade não tem nada a ver disso. O nacionalismo está mais ligado com o patriotismo. De fato, de fato. E o brasileiro ele foi formado nesse valor. Tanto que, dependendo do esquerdista que você parar para conversar, ele vai falar: não, precisamos defender a Amazônia dos imperialistas, etc. É um negócio completamente deturpado, mas o cara, querendo ou É não, o assim, querendo, contrário, né? mas o cara, querendo ou não, ele ainda ama a sua terrinha, né? Mesmo sendo um imbecil, um idiota que não sabe o que tá falando, né? Dependendo da inocência do sujeito, é até, é até compreensível, né? Que ele queira defender a sua Amazônia tão bonita dos interesses americanos, etc. E o brasileiro, independente do espectro político, né? É, tem alguns ainda do outro lado que ainda tem esse amor pelo Brasil. E é aqui que nós somos formados, né? É assim que nós somos formados, e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, conseguimos colocar uma pessoa que não só partilha desse mesmo amor por essa terra, que é o presidente, nós também conseguimos colocar alguém que tem a mesma combatividade que a gente. Porque o brasileiro é um povo guerreiro, cara. O brasileiro não tem essa, não. A gente vai. O brasileiro é faca na caveira, cara. E graças a Deus nós conseguimos colocar alguém que é igualzinho, né? Conseguimos. Hoje nós temos um dos nossos, literalmente, na presidência da República. Nós temos um cara do Exatamente. time. Eu acredito, é aquela coisa, eu sei que ele é um simpatizante. Eu acredito que o Bolsonaro seja um monarquista. Só que, lógico, eu acho que até, eu não sei, mas é caso talvez até de impeachment se ele chegar e falar, eu sou monarquista. Não faz Ah, sentido. não, com Mas, certeza. cara, você pega o cara do G20, não sei se você lembra, ele citou o livro do Dom Bertrand no G20, Sim, sim. tem várias fotos do Bolsonaro segurando a nossa bandeira. Cara, Uhum. é impressionante. Mas O ó, Eduardo. Ah, se ele fez, imagina só, se ele fez piada com o jornalista, imagina só se o cara me declara que, eu sou monarquista. Pronto, aí arruma um impeachment para ele do dia para noite. Bolsonaro estaria empichado não nem esperar ele terminar a frase. pior que é mesmo, é complicado. Aí você Uhum. pega o Eduardo Bolsonaro, ele tem dado várias declarações monarquistas. Várias, várias, várias. Ele direto, ele está interagindo, ele segue a nossa página do Movimento Brasil Monarquista, ele sempre interage com as publicações. E é bem interessante, cara. Quando teve o dia 7 de setembro, ele fez várias publicações. Ontem, não sei se você assistiu a entrevista do ministro da Educação com o nosso amigo Alan Frutuoso, lá do Vista Pátria. Não, não assisti ainda, tá na minha lista. O ministro ele se declarou monarquista, né? Aê, rapaz, mais um ponto pro Weintraub, pô. Ele falou, não é republicano, aliás, não é monarquista. Depois você vê, tem até o trecho na página lá. É bem legal, Maravilha. cara.
E você vê, como a gente sabe, o Brasil de fato, né, o Brasil verdadeiro, o Brasil, esse Brasil que a gente está falando, cada vez mais ele se aproxima da monarquia, porque, cara, não tem para onde correr. A monarquia é o único sistema de governo que daria certo no Brasil, justamente por causa de tudo aquilo que a gente falou. E conforme o tempo vai passando, você veja só, né? Em 2013, 2012, por aí, o povo ainda estava naquela, mas não sei o que está acontecendo, acho que esse negócio de esquerda não está muito legal. Aí foram passando os anos, não, esquerda nunca mais eu quero ver na frente. Aí foram passando, hoje a gente vê a mudança do povo querendo até uma monarquia. Imagina só, você pensar lá na época da Dilma, no auge do lulopetismo, imaginar que alguém ia ter uma bandeira daquela, uma bandeira dessa aí, na parede Pô, do tem quarto. um bocado de gente que. Eu que virei recentemente. Porque eu não conhecia, eu não sabia que existia monarquista no Brasil. Eu não tinha. Eu sempre fui monarquista desde criancinha, mas eu não sabia disso. Eu me Sim, descobri monarquista na época da campanha eleitoral, que apareceu o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Aí comecei a ver, poxa, a primeira vez que falaram do Luiz Felipe pra mim, eu dei risada. Falei, pô, você quer o rei no Brasil? Quer retroceder? é, Que loucura, que negócio. sim, sim. Aquilo me despertou curiosidade. E eu fui atrás. Porque, meu, eu fui para Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, que é São José del Rei, o nome correto seria. E, Uhum. e eu falo, meu, toda aquela coisa, a identidade nacional, aquelas obras de Aleijadinho, meu, é maravilhoso. Eu sempre fui apaixonado. Museu do Ipiranga, quando criança, eu fazia assim, eu andava, moleque, criancinha, eu lembro que assim, ó, sabe, tipo, eu era apaixonado por aquilo. E eu sempre fui Sim, monarquista. Aí eu falei, poxa, depois que eu descobri que tinham pessoas como eu, que lutavam pela restauração, que eu descobri que tinha uma família imperial realmente, que estava pronta para assumir o poder, porque eles estão prontos. Do Dom Luiz, Dom Bertrand, como príncipe regente, eles estão prontos. Se tiver monarquia hoje, ele está pronto para assumir. Porque ele foi treinado de berço para isso. Eu falei, cara, eu vou lutar por isso. Porque eu pensei assim, eu fiz a campanha para o Bolsonaro, e eu pensei, poxa, o Bolsonaro é 4 a 8 anos. Depois, acabou, não tem mais Bolsonaro uhum. depois disso. Aí vai aparecer quem? Um Sérgio Moro, um Luiz Felipe? Quem? A gente não sabe, pode ser que venha outros nomes, tenha, mas o que acontece, cara? Aí a gente vai estar sempre deslizando, correndo risco de voltar um PT. No outro Exatamente. não volta mais, porque volta um Ciro Gomes. Não, Pode. volta qualquer tipo de PT, qualquer tipo de agremiação petista, ou qualquer tipo de pessoa que tenha mentalidade revolucionária, independente da sigla partidária, né? Sim, E você vê que a monarquia, ela é um grande, assim como o cristianismo, ela é um bastião imensurável contra a mentalidade revolucionária, porque a monarquia é justamente a expressão do que é o contrário da mentalidade revolucionária. Porque a revolução nada mais é do que a inversão da própria ordem. É você não aceitar a realidade como ela é. É você ter um desprezo completo pela hierarquia, pelos valores e por todo o processo de criação de uma civilização, você achar que você é o bambambam bam, bam, e você achar que você vai conseguir tocar o barco sem precisar de ajuda. Agora, a monarquia é justamente o contrário. A monarquia ela vem justamente para você conseguir barrar e blindar, sobretudo, a população desse tipo de ideia totalitária. Porque o sim. rei, ele não é o Deus absoluto, supremo como o Estado. Muito pelo contrário, ele é uma figura para você se inspirar. É para você olhar para o rei e falar, poxa vida, eu gostaria de ser como ele. Né? E hoje, graças a Deus, a família imperial continua fazendo esse mesmo trabalho. Né? Você olha para alguém como Dom Bertrand, você fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem esse cara. Você tem É orgulho de estar... É maravilhoso, você tem orgulho de estar na presença de alguém com um nível intelectual, um nível moral tão elevado. Né? o carisma também, né? Uma pessoa assim E que. exatamente carisma, É uma um pessoa muito... boazinho. Eu sinto assim, eu tenho uma pessoa como meu povo. Cara, é Sim, maravilhoso. Assim. exatamente. É um cara super do bem. É uma pessoa positiva. Se você tá de mau humor, você tá de perto dele, você fica bem humorado, porque ele levanta a É, sua. É bem exatamente. legal. E nisso, você ouve o Dom Bertrand falando sobre qualquer assunto, mas sobretudo sobre o Brasil, rapaz, aquilo te dá um vigor tão grande, porque você vê o amor nas palavras, e você fala, nossa, eu quero um Brasil desse, eu também quero, como é que faz? Vamos fazer um negócio assim. E quando você escuta o Dom Bertrand falar, não é uma pessoa que está falando, não é um político qualquer, não é aí um cara que está pensando nas próximas eleições, em comprar o carro do ano. Muito pelo contrário, quem está falando ali é um imperador.
Quem está falando ali é uma pessoa que conhece profundamente a nossa terra, é uma pessoa que conhece a alma mais íntima do brasileiro. E eu não vejo possibilidade de uma pessoa diferente poder tocar essa nossa terra tupiniquim para fazer esse Brasil dar certo. Não vejo nenhuma outra pessoa, né, para conseguir aí então tocar o Brasil para frente. Não existe pessoa mais preparada, pessoas mais preparadas, né, do que a família imperial brasileira. É um negócio sensacional. É um amor muito grande que tem pelo país. Você vê, por exemplo, o Dom Bertrand, você tem ideia, ele conhece, o único estado que ele não conhece no Brasil é o Acre. Eu tô até vendo aqui com a galera, vou cometer esse agito, algum encontro monárquico no Acre, para ele conhecer o Acre lá. Porque Andar é bem interessante. dinossauro. Ele conhece o Brasil inteiro. Andar de dinossauro no Acre, lá, os monarquistas. Perdão, pessoal do Acre, mas é que é piada, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Mas ele conhece, ele foi, ano passado ele foi para Pará, para um monte de lugar, cara. E é impressionante que toda semana ele tá num lugar diferente. Assim, viagens internacionais direto. Tipo, ele tá. É o ativista monarquista mais ativo hoje é o Dom Bertrand. É. Ele é o cara mais ativo na monarquia em si. Ele tá em todo lugar, cara. Você tem um evento, vai ter um evento em Belo Horizonte, eu tô louco pra ir, cara, no Pátria Conservadora lá. Cara, ele vai estar lá. Ele tá em todos os eventos, ele tá em tudo, cara. Eu fico impressionado, assim, com a disposição do Dom Bertrand. O Dom Luiz, ele infelizmente ele tá já debilitado, só que você vê que é também o carinho, ele sempre tem as mensagens. Agora, no final do ano, no começo do ano, quer dizer, no dia de Reis, ele recebeu o povo na Casa Imperial, recebeu todo mundo. O Dom Luiz estava lá, recebeu a galera, tirou foto com o povo. Isso que é bem interessante isso, cara. Nós temos uma família imperial ativa. Sim, exatamente. Eu lembro que eu conheci o Dom Luiz, primeira vez que eu vi ele pessoalmente, por ironia do destino, foi num 15 de novembro. Foi no dia da proclamação da Caramba. República. Eu conheci o Dom Luiz, estava lá com o pessoal da TFP não, do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, né? E, e aí apareceu lá o Dom Bertrand, e tava lá o Dom Luiz acompanhado, e nossa, é uma sensação indescritível você ir lá apertar a mão da história, aquilo é a história do seu país. É imperador, pô. É o imperador, pô. Não tem Eu essa, não. conheci o Dom Luiz, foi um negócio, foi uma surpresa total. Eu tava numa daquelas reuniões que você já foi lá comigo lá. E a gente tava lá conversando com o Dom Bertrand, tudo, aquele papo, aí depois vem a pizza, né? Uhum. Aí, ó, hoje tem uma surpresa pra vocês. Aí desceu o Dom Luiz, foi comer pizza com a gente. Meu pai amado, assim, tipo, eu fiquei, uma emoção tão grande. Eu até falei pra ele, nossa, é uma honra enorme estar com o senhor. Tipo, Sim. cara, o imperador do Brasil. Eu tava olhando pra ele, eu via Dom Pedro, assim. Inclusive, quando eu fui, eu esqueci de perguntar ao Dom Bertrand, porque eu vi aí pelos Instagrams, pelos Facebooks e WhatsApps da vida, uma montagem que fizeram do Dom Pedro II sem barba. E era o Dom Bertrand todinho. Esqueci de perguntar para ele se ele já pensou alguma vez em deixar a barba crescer, deixar ela vistosa, assim, igual do Dom Pedro II. Da próxima vez eu pergunto. Eu acho que ele não gosta muito de barba, não. Eu também acho, mas não custa perguntar. Mas você vê, esse amor que a gente sente por uma figura da família imperial brasileira, ele é muito perigoso para o movimento revolucionário, justamente por conta daquele lance da inspiração que a gente falou para vocês, né? Por que é interessante para o movimento revolucionário minar todo o herói nacional de verdade que a gente já teve no Brasil? Por que é interessante para ele substituir a figura de uma princesa Isabel por qualquer... Como é que é o nome da... Por qualquer Olga Benário genérica aí? Porque o ideal da princesa... porque o ideal da princesa Isabel é completamente diferente da Olga Benário. Né? Ela destruiria... Não consigo entender por que as feministas não exaltam a princesa Isabel. Porque sim, exatamente. Foi uma grande mulher. A dona Leopoldina também, a nossa primeira chefe de Estado da nação. Não, foi. Cara, sem a dona Leopoldina, nós não seríamos um Brasil independente. Nós seríamos exatamente. A assinatura no negócio é dela. Que isso, a pessoa que declarou o Brasil independente formalmente foi uma mulher. E por que as feministas não estão lá com a camiseta dela? Fica aí com Frida Kahlo, com Olga Benário. Não. A princesa Isabel, simplesmente, olha, tudo que é esquerda,
exalta. A princesa Isabel, ela libertou os escravos. Ela entregou a coroa dela. Ela deu a coroa dela em troca da libertação dos escravos. Cadê as feministas para defender isso? Exatamente. E segundo ela, se 1000 tronos tivesse, 1000 tronos abdicaria para fazer daqueles homens livres. Fala se república dá certo nessa terra, meu queridíssimo amigo aí do outro lado da tela. Não dá, esse negócio não vai. Você quer ver o pessoal pirar? Cara, a princesa Isabel, se ela mantivesse, ela assumisse a coroa na sequência e mantivesse o império, ela ia naquela época fazer uma reforma agrária e distribuir terra para os escravos. Ela estava dizendo que ia distribuir as terras em volta das linhas de trem para os escravos, indenizar eles. Cara, naquela época nós tínhamos 5 milhões de habitantes. Hoje nós temos... É o quê? É quase um quarto da população de São Paulo, menos ainda? Menos. Aí o que acontece? Você tinha 5 milhões. Dava para você ter, naquela época, distribuído terras. E hoje teria essa desigualdade social que pregam, assim, que também não é tão assim, infelizmente tem. Acontece. Sim, exatamente. Mas isso tudo por consequência da proclamação da República, porque a libertação dos escravos, ela é derivada de um processo. Você não podia simplesmente liberar todo mundo e falar, galera, agora vocês estão livres e valeu, falou. Senão ia acontecer justamente o que aconteceu, porque a República impediu esse avanço. Ela levou um bom tempo até libertar totalmente. E na sequência ia continuar o trabalho, porque depois de libertar dos escravos, ia ter indenização de terras, que isso que a República freou, e simplesmente deixaram os negros à deriva. Eles foram para o Rio de Janeiro, atrás das terras lá, e acabou subindo nos morros lá, e houve essa questão. A República que transformou hoje o caos que é o Brasil hoje. Porque eu tenho certeza, cara, se tivesse mantido o Império, hoje a gente teria linha de trem para todo quanto é lado. O país hoje seria, cara, uma potência, com certeza seria a primeira potência mundial. Porque, com certeza. Olha o que nós, tamanho que nós somos, o que nós somos, e vê o que nós temos, cara. É impressionante. Você pega Israel, aquele paizinho nanico no meio do deserto, os caras têm tudo. Imagina a gente aqui. Aí, tem tudo exemplo, e mais um pouco. A gente tem tudo e mais um pouco. O pessoal fala, pô, a República dá certo, os Estados Unidos, a República... Cara, primeiro que os Estados Unidos, a República, ela é como se fosse uma monarquia. Lá nós temos um bem eleito, porque, por exemplo, o presidente, ele é chefe de Estado, ele não é chefe de governo. Exatamente. Ele é comandante das Forças Armadas e ele comanda algumas outras coisas. Ele é um pouco além de um rei, no caso, que tem mais poder do que a rainha da Inglaterra, por exemplo. Só que ele é um chefe de Estado, cada governo tem o seu chefe. Então, isso que é interessante. E lá nasceu a República como se fosse uma monarquia. Porque na história você pega, houve uma independência e nasceu dali um império. Porém, eles já quiseram começar naquela forma de república e teve a Constituição, que é uma Constituição que não é intervencionista, que dá liberdade... Muito pelo contrário ainda. Uma Constituição que pode ser resumida numa folha, né, das suas pautas principais. Dá para você decorar a Constituição americana, inclusive. No Brasil, a República nasceu de um golpe de Estado. Sim. Uma República que nasceu errada. Cara, primeiro que foi até cópia, que a primeira bandeira do Brasil lá, os caras fizeram a bandeira dos Estados Unidos pintada de verde e amarelo. Já começou errado aí. A República do Brasil começou totalmente errada. Como é que você quer que dê certo? Aí tem gente, o pessoal do Bolsonaro, muita gente que apoia o Bolsonaro, fala, pô, mas nós temos o Bolsonaro, pá, que não sei o quê. Fala, meu, os monarquistas, 99% dos monarquistas adoram o Bolsonaro. Só que é o seguinte, cara, a gente tem que pensar no seguinte, cara, Bolsonaro tá no máximo até 2026. Quem que vem depois? Você tá entendendo? Pode ter outro, venham, seja um Sérgio Moro, seja um Luiz Felipe de Orleans Bragança, primeiro, se já votaram no Luiz Felipe, por exemplo, o povo tá votando praticamente tá votando na monarquia, né? Mas apesar de que ele tá sendo um deputado maravilhoso, né, cara? Se você acompanhar um pouquinho do trabalho dele, fica impressionado. Não, é excelente, é excelente. Mas é isso, a gente, cara, não tem, pensar hoje, a gente tem que defender o Bolsonaro no presente. Pé no chão, defender. Nós vivemos numa república, nós como nós temos que pôr o pé no chão
defender o governo, que é o mais próximo que a gente tem de uma restauração de monarquia. Só que continuar lutando pela restauração, porque a gente não sabe quem que vem depois do Bolsonaro. A gente não tem noção daqui 10 anos, daqui 20 anos. Quem que vai ser o presidente daqui 20 anos? Então, a gente troca de ditador aqui no Brasil, infelizmente. Né? Se a gente for parar para pensar com esses poderes, com o estado do tamanho que está, nossas eleições são basicamente para ditador. Né? Você veja só, nós não tivemos aqui no Brasil 100 anos de democracia saudável após aquele golpe maldito da República. Né? Tivemos aí o Vargas, aí depois tiraram o Vargas, depois o Vargas voltou, depois teve 64, depois teve 80 e pouquinho, e assim foi. Não tivemos 100 anos de democracia saudável, sem escândalo de corrupção, sem gente sendo presa, sem gente sendo perseguida, sem gente... Nenhum período da República a gente não teve 10 anos de estabilidade, em nenhum período. Sim, exatamente. Estabilidade. Cara, quantas moedas, quantas constituições? Quantos golpes? Cara, não deu certo a República, já provou que não deu certo, não tem conserto a República. Hoje, o mínimo aceitável seria um parlamentarismo. Só que um parlamentarismo sem o voto distrital já não dá certo. Seria hoje o Rodrigo Maia, um presidente aí, é uma palhaçada sem tamanho. E sem o voto distrital não dá certo. E, cara, sem o chefe de Estado também não dá certo. Tem que ter um parlamentarismo com o chefe de Estado. Pronto. Que é o poder moderador. Exato. Aí, perfeito. Lógico, não perfeito. É maravilhoso, cara. Assim, eu não consigo ver outra solução. Sabe? Não tem. Hoje você pega o Bolsonaro, ele é o chefe do Estado, do governo e chefe de Estado. Ele não tem poder de fazer as coisas direito, porque o Congresso atrapalha ele. Não conseguiu. Exatamente. Uma carteirinha estudantil gratuita. Os caras querem que você pague a carteirinha. O presidente falou, eu tô te dando a carteirinha. Não, você vai pagar a carteirinha. O DPVAT, vamos acabar com esse negócio. Ele tá querendo diminuir o imposto. Vai falar, não deixa. Os caras fazem tudo. Vamos tirar imposto de combustível? Não vamos, não. Que, tá louco? Vai um monte de governador que faz uma carta, sabe? Vamos combater o presidente. É uma palhaçada. Vamos dar liberdade para a imprensa? Chega o STF e fala não. Vamos transformar o Brasil um pouquinho. Vamos dar autonomia para o cidadão poder se defender, né, ter sua arma em casa, poder andar armado para se defender da criminalidade? Não! E aí, isso é uma democracia? A vontade do povo tem sido... A frase do Dom Pedro II... Uma frase do Dom Pedro II que diz: imprensa se combate com imprensa. Exatamente. Essa frase do Dom Pedro II. É aquilo, não adianta... Por exemplo, hoje, a imprensa, o Bolsonaro apanha o tempo todo da imprensa. Uhum. E nós que apoiamos o presidente, a gente que mais apoia a liberdade de imprensa. Aqueles que batem, aí deveria querer combater. Não, a gente quer a liberdade. E a gente quer ter, por exemplo, imprensa livre, combatendo essa desinformação, combatendo a imprensa. E tem outras empresas que sejam de esquerda, de direita, mas que um combata, abre o olho do outro, que desminta as fake news, sabe? Não você, por exemplo, aquela CPMI das fake news. Aquilo é uma vergonha. Aquilo lá, aquilo lá não tem nem o que falar. Aquilo é uma vergonha. Ali é um show de humor. Por exemplo, quando o Alan foi lá, pra mim foi... pra mim a pipoca, comendo pipoca, tomando refrigerante ali foi um espetáculo. Foi um espetáculo. Eu sei que a República, meus queridíssimos amigos, até para encerrar aqui o nosso vídeo, a República é o tipo de coisa que produz a CPMI das fake news, que é o lugar onde mais tem fake news. Eu tô aguardando o Alan dos Santos lá no STF, porque eu quero fazer a pipoquinha. Ai, caramba. Bom, meus caros, estamos aí terminando a nossa transmissão. Espero que você do outro lado tenha aprendido um pouco mais sobre o único sistema de governo plausível para tocar o nosso país para frente, né? Espero que você tenha gostado da live. Espero que vocês também deixem um like aqui no nosso canal, inscrevam-se aqui para não perder nenhum vídeo, né? Sigam aí meu queridíssimo amigo Rafael. Fala aí suas redes, meu caro. Olha, eu sou ADM do Movimento Brasil Monarquista no Instagram e no Twitter, e o Robô Conservador também no Instagram e no Twitter, e o meu é Rafael Moreno SS no Instagram. Pode seguir, fica à vontade lá,
E é isso aí. Foi, cara, uma honra enorme participar do Terça Livre. Para mim, esse é o canal que eu mais assisto. Inclusive, eu criei o Robô Conservador com o intuito de divulgar o Terça Livre, o editorial do MBC e outros conteúdos que eu admiro muito. E para mim, cara, eu tô emocionado de estar participando desse canal tão maravilhoso com você, que é um amigão meu. Ah, que isso. E cada dia a gente, a nossa amizade vai... E vamos ter que marcar aquela cerveja, né? Vamos. Não, isso aí, você pode ficar tranquilo. República ou monarquia, a gente vai ter que mandar essa breja aí. Então é isso, meus caros. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Obrigado, Rafael, pela presença. Gostaria de trazê-lo aqui mais vezes. Espero que você aceite o convite. A honra é toda nossa recebê-lo aqui no Terça Livre. Está convidado para vir quantas vezes você quiser. E é isso aí, meus caros. Lembre-se também de inscrever-se de me seguirem no Instagram, @PedroLaer, lá eu interajo com a galera. Vocês podem sugerir aqui as próximas pautas, né? E é isso aí. Muito obrigado pela audiência e fiquem todos com Deus. Até a semana que vem. Obrigado.